Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Ontem soltei um vídeo, né? Depois que eu assisti a live do Edmundo, na qual ele falou que assim que acabasse a live dele, na qual eu estava fazendo, né? Ele ia participar de uma reunião com o Pedrinho, denotando aí, né? Que ele está à frente, junto lá com o Felipe, Pedrinho, Edmundo, né? Que eu acabei de falar, estão lá à frente, tracejando lá os caminhos do Vasco, né? Tracejando os caminhos do Vasco, tanto faz. E aí deixou transparecer que o contrato que foi feito com o Cleiton, o valor total dele é de 50 milhões. 50 milhões para um jogador que não joga, que não é às vezes relacionado. Isso aí é a índole, o caráter da 777, que alguns defendiam, né, a ferro e fogo. E soltei comentários também dizendo que outras merdas aconteceriam, outros problemas já aconteceriam, né? E tá aí, acabou de ser comunicado aí, de haver uma comunicação que a 777 não pagou e não provisionou, né, o valor do RCE, que é aquela execução unificada para evitar penhoras de valores do Vasco, né? E de qualquer time. É um mecanismo na qual você se filia a ele para que você faça pagamentos mensais de valores que você deve, né? E esses valores mensais não alijam você de trabalhar, né? Com o teu dinheiro, você não é penhorado dos valores de uma pancada. Então, por exemplo, você recebe 100, hipoteticamente, você faz lá um acordo com a RCE de descontar 25 desses 100 mensalmente, e você com 75 restantes, você trabalha, você gera aí teu clube, né, tua empresa. Então é isso que eu falei, eu digo, olha, outras merdas vão acontecer, e tá aí, primeira merda acontecendo, que é o não pagamento do RCE pela 777. E veja, a 777 está apenas com controle acionário suspenso pelo juiz Acó, né? Juiz de primeira instância, porque assim houve um pedido, né? Fundamentos houve lá para o juiz permitir a suspensão do controle acionário da 777 da Vasco SAF, né? E essa matéria todas as matérias serão discutidas na convenção de arbitragem, inclusive. O judiciário, né, tem impedimento de analisar isso aí. É vedado ao judiciário analisar os contratos assinados entre associativo e 777. Já falei isso aqui várias vezes. E a cláusula de confidencialidade ainda está vigorando ainda. A cláusula de confidencialidade ainda está vigorando. Por quê? Porque houve apenas a suspensão pelo juiz de primeira instância, que deu a liminar Pedrinho, colocando o associativo como um controle acionário da Vasco SAF, retirando, portanto, a 777 do controle acionário da Vasco SAF, né, para que não houvesse outros problemas, né, constantes da inicial lá, que a gente não tem acesso. Mesmo eu, como advogado, não tenho acesso, como nenhum advogado tem acesso, teve acesso à inicial da liminar e do agravo de instrumento, na qual a 777, em segunda instância, quer derrubar, quer cassar essa liminar, né, e nem do contrato pela confidencialidade, nem na convenção de arbitragem, a não ser os advogados que estejam lá, que sejam contratados. Então, mais merdas aconteceriam, né? Como vão acontecer, né? Como eu já falei aqui diversas vezes, né? Rasparam os cofres da Vasco SAF quando perderam o controle acionário. Assim que a Vasco SAF perdeu o controle acionário daquela liminar com a 77 pelo juiz, né? A 777 vinha com controle acionário, direitinho, blá blá blá. Aí o Pedrinho foi lá com associativo, obteve a liminar, afastou o controle acionário da 777 e eles rasparam os cofres, né, da Vasco SAF. Já disse isso. Então outras merdas vão acontecer, mas já tem merdas para trás. Eles rasparam os cofres da Vasco SAF, eles a 777, né, já tinham não aportado integralmente o valor referente aos aportes, o aporte de 2023, né? Não entregaram os documentos para que houvesse uma perícia, não pagaram o direito de imagem antes de perder o controle acionário, né?
tem aquela dívida monstruosa de 3,5 milhões que ele junto com o Salgado fizeram para que eles pudessem transformar o futebol do Vasco em SAF e depois em 777, em venda do Vasco SAF para 777, que muitos vão dizer, era um pré-contrato, era uma pré-SAF, não sei o quê, mas tudo mancomunado com o Salgado. Por quê? Porque não houve uma transformação do futebol do Vasco em Vasco SAF para colocar a Vasco SAF no mercado para alguém comprar. Não, foi tudo teleguiado, foi uma venda casada, né? E em momento algum submetiam, né, a 777 submetia todas as suas decisões ao Conselho Fiscal para que fosse, no mínimo, referendada, né? Não era uma situação plebiscitária. Posso fazer? Não. Era uma situação que obrigava pelo menos o referendo, né? Então, muitos problemas vão acontecer, mas esse agora, né, que pode inviabilizar aí os valores que o Vasco vem a receber, né? Televisão, possível name rights, impedir que o Vasco pague os valores. O Vasco não pagou o Piton até agora. O Hugo Moura também, né? Pode ter transferban aí. Então, outros problemas vão acontecer e a gente já sabe disso, né? Para os defensores da 777 aí ficarem mais calmos, né? E entenderem que caíram no conto do vigário, né? Para não dizer outra coisa, né? Então, houve uma reunião entre Pedrinho, Edmundo e fatalmente Felipe ontem para verificar os rumos dentro de campo, né? O Edmundo deixou transparecer que poderia ter um novo técnico, mas deixou transparecer também que dependeria muito do resultado entre Vasco e Fortaleza, não só do resultado em si, mas como o Vasco se portava, né? A gente vem vendo uma evolução aí, né? E aí, com relação a SAF, a Vasco SAF, a gente não sabe se o Pedrinho vai... como é que ele vai trabalhar com isso, né? Dessa revenda dos 70% que a 777 teria direito, né? Porque hoje ele só tem 31%. Se o Vasco associativo pegaria um pouco mais, né? Seria um pouco mais... teria mais ações... Se partiria o associativo para ser o majoritário da SAF, todas essas coisas aí, né? Mas tudo vai depender do voto do sócio, né? O sócio tem que decidir aí. O sócio decidiu aquele viés, ou seja, associativo com 30%, a empresa que comprou o futebol do Vasco com 70%, e para que haja alguma modificação aí, alguma mudança, tem que ter o voto do sócio. Isso é fato, né? Agora, só para fechar aqui esse vídeo, segundo Edmundo, né, 50 milhões no Cleiton, que a 777 pagou, se apalavrou em pagar. Isso tem que gerar algum tipo de responsabilização do Alexandre Matos. Não vai ter responsabilização alguma, é isso mesmo? Vem aqui, compra um jogador, passando por cima do técnico, sem perguntar, Ramon Dias vai querer o Cleiton? Vai querer o cracaço Cleiton? Não perguntou nada. Passou por cima e deixou uma despesa de 50 milhões. É justo esse cara continuar trabalhando no mercado aí sem repercussão, sem represália? Acho que não, né? O associativo tem que tomar uma postura aí para impedir, né, para obstaculizar mais pessoas assim, né, venais, né? Porque isso é uma pessoa venal. Aceitar um Alexandre Matos para vir aqui e comprar o Cleiton por 50 milhões, isso é sacanagem das puras. E vou ficar de olho aí no que o associativo deve fazer e terá que fazer para responsabilizar o Alexandre Matos e também com o CEO, se o CEO ficou sabendo disso, se o Lúcio Barbosa deu a permissão para que isso realmente acontecesse. Bom, se gostou do conteúdo aqui, se inscreva no meu canal Vasco Análise, sininho para receber notificações, dê um like para mostrar o YouTube engajamento do meu canal. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.